Temos visto nos últimos meses uma série de ações do governo federal que, devemos reconhecer, indicam uma mudança de paradigma na pauta de investimentos. A aposta na infraestrutura é vital para garantir as condições de crescimento sólido de longo prazo. Inclui-se entre essas iniciativas, por exemplo, o plano para a construção de ferrovias, rodovias, a concessão da administração de aeroportos e, mais recentemente, a redução nas tarifas de energia elétrica para consumidores e empresas. Quando concretizados, esses esforços irão compor um quadro propício ao crescimento, fazendo com que avancemos consideravelmente no ranking internacional de competitividade. Contudo, é preciso lembrar que esses passos, apesar de sua inegável relevância, não são suficientes. Outros dois pontos devem ser perseguidos incansavelmente: a desoneração tributária, especialmente dos setores produtivos, além da desburocratização do Estado. E na questão da desburocratização do Estado, aí eu pego a carona até no que há pouco falou o senador Cidinho Santos, do Mato Grosso, que com muita honra vem substituindo aqui o senador Blairo Maggi. E ele falou muito forte da questão da desburocratização. O excesso de burocracia prejudica a competitividade de 92% das indústrias brasileiras. Eleva os custos, desvia recursos das atividades produtivas e atrapalha os investimentos. As informações são da sondagem especial da burocracia, feita pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Para mais da metade dos empresários, o impacto da burocracia da empresa é alto. Como há modernização, como há uma logística para avançar, como há hoje a modernidade no desenvolvimento, a questão burocrática no Brasil ela é ortodoxa. Ela parou no tempo e no espaço, ela não atualizou, ela não modernizou, e aí emperra. Aí vai daqui, vai de lá, é truncado, que não destrincha, é alguma coisa, ou emaranhado, que não se moderniza. E é por isso que nós precisamos fazer com que se rompam essas teias da burocracia que impera, não acompanha a modernidade, a atualidade, o desenvolvimento nos novos tempos e assim por diante. A análise dos dados foi feita em dois blocos. Um que reúne as avaliações da indústria da construção e outro da indústria de transformação e extrativa. No geral, os empresários dos três setores relatam que enfrentam uma série de problemas no cumprimento das obrigações legais. Entre as dificuldades, destaca-se o número excessivo dessas obrigações, com 85% das respostas. Em segundo lugar, vem a complexidade das obrigações legais, com 56% das assinalações. E em terceiro, com 41% das respostas, os entrevistados citaram a alta frequência das mudanças. Entre os principais impactos da burocracia nas empresas citadas pelos entrevistados estão a elevação dos custos de gerenciamento dos trabalhadores, com 58% das menções. O aumento do uso de recursos em atividades não ligadas diretamente à produção e o atraso na realização dos investimentos. No campo da desoneração tributária, temos visto ações relevantes, apesar de isoladas. Nós reconhecemos isto. Hoje o governo deve anunciar um novo pacote, reduzindo os impostos sobre a folha de pagamento de alguns setores específicos. E eles deixarão de pagar 20% de contribuição previdenciária e passar a recolher entre 1% e 2% sobre o faturamento. O objetivo é reduzir custos das empresas para combater o desaquecimento da economia e manter o emprego. Entre os setores incluídos estão transporte de carga, que é rodoviário, marítimo e aéreo, fabricação de brinquedos, fornecedores de rochas ornamentais, granitos e mármores, agroindústria, e aí é forte, que é a suinicultura e a avicultura, que passa por uma crise forte, e medicamentos. A medida deve entrar em vigor no final deste ano. A desoneração, nobres colegas,
não deve ser apenas uma medida pontual, variável de acordo com os humores da economia internacional. Deve, sim, fazer parte de um amplo planejamento com a redução do custo do Estado que permita diminuir a brutal carga que pesa sobre os ombros dos brasileiros. Se conjugarmos esses fatores a uma reforma administrativa no campo da descentralização e de um novo pacto federativo, eu já estou concluindo, senhor presidente, no âmbito da descentralização e de um novo pacto federativo, não há dúvida de que construiremos as bases para o desenvolvimento social e econômico que tanto desejamos. Trago essas considerações, senhor presidente, para os colegas, em função de medidas, logicamente, que nós reconhecemos, são pontuais, mas precisamos começar a fazer uma análise do todo, a médio e longo prazos, para fazer com que o Brasil ele tenha parâmetros duradouros. Os que vão investir conheçam as regras que são claras, para fazer com que o governo federal, na verdade, o novo pacto, ele procure descentralizar, tem que ser paulatino, sem dúvida alguma, passando responsabilidade aos estados e aos municípios, principalmente em função até das eleições municipais agora, que é o debate das células master, que são considerados os municípios no Brasil, e pensar nas suas bases, nos seus locais, as linhas de desenvolvimento nos seus âmbitos que as pessoas se encontram, e eu acho que esse pacto é o verdadeiro. E, ao mesmo tempo, não ficar de fora a análise da desburocratização. Modernizar a logística, avançarmos nesses setores é importante, sem dúvida alguma, e estamos fazendo. Agora, o truncamento da parte burocrática, como há pouco citou o senador Vicentinho dos Santos, da tribuna, nos aeroportos, nas cargas, descargas, na entrada de até material para a composição de medicamentos, e vai daqui, vai de lá. Quer dizer, esse emaranhado que não anda, nós precisamos fazer com que se modernize também. Tudo isso é muito importante, um planejamento que seja geral, que tenha tempo para isso, e não só fique administrando, muitas vezes, greves, perdendo tempo com isso, essa burocracia. Essa é uma modernização que o Brasil precisa se desvencilhar. São essas considerações, senhor presidente, e novos colegas que trago nesta manhã da quinta-feira, nós que estamos caminhando agora numa reta das eleições municipais no próximo dia 7 de outubro.